Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar a leitura no livro de Êxodo e antes eu vou ler uma explicação, tá? O livro de Êxodo continua a história dos israelitas no Egito, a partir da chegada dos filhos de Jacó ao Egito. Como os israelitas se tornaram cada vez mais numerosos e poderosos, muitos anos depois, um novo rei, sentindo-se ameaçado pelos israelitas, procura achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te pedimos perdão por tudo que fizemos de errado, Pai. Perdoe os nossos pecados. E te agradeço, Pai, por estar mais um dia aqui e poder ler o teu livro, Senhor. Hoje começamos no livro de Êxodos e peço ao Senhor que nos abençoe, que nos dê entendimento e sabedoria, Senhor. Que não saia nada da nossa boca, Pai. Que não seja do teu agrado, que não seja por tua ordem, Pai. Olhe por nós, Pai. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender tudo o que o Senhor queira nos dizer, Senhor. Porque sabemos, Pai, que bastamos pedir a Ti e o Senhor nos responde através das Sagradas Escrituras. Senhor, peço que abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, a todos os nossos familiares, amigos, amigas, irmãos, irmãs e pastores, Pai. Abençoe a todos nós, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar o livro de Êxodo hoje. No finalzinho de Gênesis, vocês viram que todos os filhos de Jacó e Jacó foram para o Egito, né? Que onde eles estavam não tinha mais alimento e o único lugar que tinha era no Egito. Então José mandou buscar todos. Então a gente vai começar agora a leitura do capítulo. Eu vou ler os dois capítulos hoje, tá? Porque são pequenos. Eu vou ler o Êxodo 1 e Êxodo 2. Capítulo 1 e 2 de Êxodo, tá? A descendência de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan e Naphtali. Gade e Asser. Todas as almas, pois, que tinha o sangue de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Aí vem a escravidão, né, no Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam.
de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, e for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz, antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Nossa, que coisa, não? Dá matar todos os filhos homens. Eu vou ler aqui um resumo antes de começar a leitura do capítulo 2 de Êxodo. Aqui começa a história de Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Daqui até o final do livro de Deuteronômio, Moisés será a figura dominante na história do povo de Israel. Então, vamos virar a página. Então, o nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas margens do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e viu a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim,
e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés. Pois disse, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Na hora que pede socorro, Deus socorre, né? Eles não tinham pedido a ajuda de Deus ainda, então Deus não ia ajudar mesmo, né? É livre-arbítrio. Deus só ajuda aqueles que pedem, aqueles que correm para os braços do Senhor, né? Então terminamos o capítulo 1 e 2 de Êxodo. Deus abençoe e fique com Jesus.